Água. A molécula que sustenta a vida e molda o mundo água não é apenas uma substância. É a matriz da vida, o escultor da paisagem e o pilar invisível de toda a civilização. Essencial em cada célula viva, presente em 71% da superfície terrestre e em quase 60% do corpo humano adulto. A água transcende sua simplicidade molecular para se tornar um fenômeno de complexidade surpreendente e importância inigualável. Compreender a água é, em essência, compreender a própria existência. A estrutura notável de uma molécula simples. Em sua forma mais básica, a água é uma molécula composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ligados covalentemente. No entanto, a aparente simplicidade de sua fórmula química esconde propriedades extraordinárias que a distinguem de outras moléculas semelhantes e a tornam única. A chave para as propriedades singulares da água reside em sua polaridade e na capacidade de formar ligações de hidrogênio. O átomo de oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, o que significa que ele atrai os elétrons compartilhados na ligação covalente para mais perto de si. Isso cria uma carga parcial negativa no oxigênio e cargas parciais positivas nos hidrogênios. Essa distribuição desigual de cargas faz da água uma molécula polar, agindo como um pequeno ímã. Essa polaridade permite que as moléculas de água formem ligações de hidrogênio umas com as outras. O hidrogênio parcialmente positivo de uma molécula é atraído pelo oxigênio parcialmente negativo de outra. Essas ligações, embora individualmente fracas, são numerosas e responsáveis por uma série de características vitais. Alto calor específico. A água absorve e libera grandes quantidades de calor com pequenas variações de temperatura. Isso é crucial para a regulação térmica dos organismos vivos e para a moderação do clima global, evitando oscilações extremas. Alto calor latente de vaporização. É preciso muita energia para transformar água líquida em vapor. Essa propriedade permite que os organismos se resfriem efetivamente, através da transpiração e que a evaporação da água dos oceanos transporte calor para a atmosfera. Adesão e coesão. As ligações de hidrogênio fazem com que as moléculas de água se atraiam fortemente e também se adiram a outras superfícies polares. Isso é vital para fenômenos como a tensão superficial e a capilaridade. Solvente universal. A polaridade da água a torna um excelente solvente para muitas substâncias iônicas e polares, permitindo que nutrientes sejam transportados, reações químicas ocorram e resíduos sejam eliminados nos sistemas biológicos e ambientais. Densidade anômala. Ao contrário da maioria das substâncias, a água é mais densa em seu estado líquido do que em seu estado sólido. O gelo flutua, formando uma camada isolante sobre corpos d'água congelados. Essa propriedade é fundamental para a sobrevivência da vida aquática em climas frios, pois evita que lagos e oceanos congelem completamente de baixo para cima. A água na natureza. O ciclo hidrológico e os ecossistemas. A água está em constante movimento através do ciclo hidrológico. Um processo contínuo de evaporação, condensação, precipitação e escoamento. Esse ciclo é o motor que distribui a água pelo planeta, regula o clima e sustenta todos os ecossistemas terrestres e aquáticos. Evaporação. A energia solar aquece a água de oceanos, lagos e rios, transformando-a em vapor. A transpiração das plantas também contribui significativamente. Condensação. O vapor d'água sobe, resfria e se condensa em pequenas gotas ou cristais de gelo formando nuvens. Precipitação. As nuvens liberam a água na forma de chuva, neve ou granizo, que retorna à superfície da Terra. Escoamento e infiltração. A água precipitada flui pela superfície ou se infiltra no solo,
recarregando lençóis freáticos e aquíferos. Esse ciclo é vital para a manutenção da biodiversidade. Os ecossistemas aquáticos, oceanos, rios, lagos e pântanos menos abrigam uma vasta gama de vida, desde micro-organismos até grandes mamíferos. A qualidade e disponibilidade da água nesses ambientes são determinantes para a saúde das populações que neles habitam. Em ecossistemas terrestres, a água do solo e a umidade do ar são cruciais para a vegetação, que, por sua vez, sustenta a fauna. Florestas tropicais, por exemplo, são grandes produtores de umidade para a atmosfera, influenciando o clima em escalas regionais e globais. A água na biologia, a molécula da vida para a vida como a conhecemos. A água não é apenas um ambiente, mas um componente ativo e indispensável. Componente estrutural. A água é o principal componente do protoplasma, a substância gelatinosa que preenche as células. Ela mantém a estrutura e a forma das células e tecidos. Meio do transporte. Nos organismos, a água age como um solvente e meio de transporte. No sangue, transporta oxigênio, nutrientes, hormônios e resíduos. Na seiva das plantas, leva nutrientes e açúcares. Reações bioquímicas. Praticamente todas as reações bioquímicas que sustentam a vida ocorrem em um ambiente aquoso. A água participa diretamente em muitas dessas reações, seja como reagente ou produto. Regulação térmica. Graças ao seu alto calor específico e calor latente de vaporização, a água ajuda os organismos a manterem uma temperatura corporal estável, protegendo-os de variações bruscas de temperatura externa. A transpiração em mamíferos e a transpiração nas plantas são exemplos claros desse papel. Lubrificação e proteção. A água lubrifica articulações, reveste órgãos e forma o principal componente de fluidos protetores, como a lágrima e o líquido cefalorraquidiano, protegendo o cérebro e a medula espinhal. A água na sociedade humana. História, desenvolvimento e desafios. A relação da humanidade com a água é uma história de dependência, engenhosidade e, cada vez mais, de desafios. Base da civilização. As primeiras grandes civilizações surgiram em vales fluviais férteis, como o Nilo no Egito, o Eufrates e o Tigre na Mesopotâmia, e o Indo na Índia. A capacidade de controlar e gerenciar a água menos através de irrigação para a agricultura, construção de diques para proteção contra inundações e desenvolvimento de sistemas de saneamento foi fundamental para o surgimento de cidades e sociedades complexas. Abastecimento e saneamento. O acesso à água potável e a sistemas de saneamento adequados é um direito humano básico e um pilar da saúde pública. A falta de saneamento e acesso à água segura ainda é uma das maiores causas de doenças e mortalidade em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Investimentos em infraestrutura hídrica são cruciais para o desenvolvimento social e econômico. Agricultura. A agricultura é de longe o maior consumidor de água doce, respondendo por cerca de 70% ao uso global. A irrigação é vital para a produção de alimentos em muitas regiões, mas práticas ineficientes podem levar ao esgotamento de aquíferos e à degradação do solo. Indústria. A água é essencial em diversos processos industriais, desde a fabricação de produtos até a refrigeração de equipamentos e a geração de energia. A gestão sustentável da água na indústria é um imperativo ambiental e econômico. Energia. As usinas hidrelétricas convertem a energia da água em eletricidade, sendo uma das fontes de energia renovável mais importantes globalmente. No entanto, a construção de grandes barragens também levanta questões ambientais e sociais significativas. Transporte e lazer. Rios
Lagos e oceanos são vias de transporte locais para atividades recreativas e turísticas, contribuindo para economias locais e o bem-estar humano. Desafios globais da água no século XXI. Apesar de sua abundância aparente, a água doce e potável é um recurso finito e crescentemente sob pressão. Os desafios hídricos são complexos e interconectados. Escassez de água. Milhões de pessoas em todo o mundo vivem em regiões com escassez de água, uma situação que é agravada pelo crescimento populacional, urbanização e aumento da demanda por alimentos e energia. As mudanças climáticas intensificam secas em algumas áreas e inundações em outras, desorganizando os padrões de disponibilidade de água. Poluição da água, resíduos industriais, esgoto não tratado, produtos químicos agrícolas e microplásticos contaminam rios, lagos e oceanos, impactando ecossistemas e a saúde humana. A poluição reduz a quantidade de água disponível para consumo e outras atividades. Conflitos hídricos. A competição por recursos hídricos compartilhados pode levar a tensões e conflitos entre países ou regiões, especialmente em bacias transfronteiriças. Mudanças climáticas alteram o ciclo hidrológico, levando a eventos extremos como secas prolongadas e inundações mais intensas. O derretimento de geleiras e calotas polares contribui para o aumento do nível do mar e afeta o suprimento de água doce em regiões que dependem do degelo. Gestão ineficiente. Práticas inadequadas de gerenciamento de recursos hídricos, como perdas em sistemas de distribuição, irrigação ineficiente e falta de tratamento de esgoto, desperdiçam volumes significativos de água. Soluções e o futuro da água. Enfrentar os desafios hídricos exige uma abordagem multifacetada e colaborativa. Uso sustentável. Adotar tecnologias e práticas que reduzam o consumo de água na agricultura, na indústria e no uso doméstico. Tratamento e reuso. Aprimorar o tratamento de esgoto e efluentes industriais, para que a água possa ser reutilizada de forma segura para fins não potáveis e, em alguns casos, potáveis. Dessalinização. Embora energeticamente intensiva, a dessalinização de água do mar é uma opção crescente para regiões costeiras com escassez extrema de água doce, com avanços tecnológicos que a tornam mais eficiente. Proteção de bacias hidrográficas. Investir na conservação de ecossistemas, que funcionam como fábricas de água, filtrando e regulando o fluxo, governança da água, desenvolver políticas e acordos internacionais que promovam a gestão integrada e equitativa dos recursos hídricos. Inovação tecnológica. Pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias de purificação, monitoramento e conservação de água. Educação e conscientização. Promover a educação sobre a importância da água e a necessidade de seu uso responsável, incentivando mudanças de comportamento em todos os níveis da sociedade. A água é mais do que uma substância, é a força vital do nosso planeta. Suas propriedades únicas moldaram a Terra, permitiram a emergência da vida e continuam a sustentar todas as formas de existência. A crescente pressão sobre os recursos hídricos exige uma mudança de paradigma na forma como a valorizamos, usamos e gerenciamos. O futuro da humanidade e dos ecossistemas depende da nossa capacidade de garantir que a água, em sua qualidade e quantidade, esteja disponível para as gerações presentes e futuras. A água é um espelho de nossa relação com o planeta. Cuidá-la é cuidar de nós mesmos.